O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos, que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte, do que por 99 que não precisa de conversão. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começando a festa, o filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde.
Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, nós nos reunimos como comunidade cristã nesse domingo para celebrar o mistério da nossa fé, para sermos alimentados e orientados pelo Senhor, que nos alimenta com o seu pão e com a sua palavra, para que de fato nós compreendamos a manifestação da sua graça em nossa vida. Nós estamos celebrando hoje o 24º domingo do tempo comum. Nós estamos acompanhando os passos públicos de Jesus, anunciando o reino de Deus e pontualmente ensinando as pessoas a conhecer mais de perto Deus, a conhecer de uma maneira mais profunda o reino de Deus. E a cada domingo do tempo comum, nós temos a oportunidade de perceber um tema específico. O Senhor está sempre querendo falar para nós de algo importante para a nossa vida. O Senhor está sempre querendo falar para nós daquilo que de fato é necessário para correspondermos ao apelo que Ele faz a cada um de nós, seus filhos e filhas. Nós estamos acompanhando a liturgia da palavra desse domingo e ela nos apresenta a maneira como Deus se relaciona conosco. É bonito poder acolher os textos hoje da liturgia da palavra, e todas as leituras elas nos falam da misericórdia de Deus, nos fala da maneira como Deus nos trata, e Deus nos trata sempre com misericórdia, não com desprezo, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando nós saímos do trilho, Deus continua nos amando. E hoje as leituras da liturgia da palavra nos fala desse amor misericordioso de Deus, que sabe esperar o tempo certo para tocar e libertar a nossa vida. Nós começamos nesse domingo, na primeira leitura do livro do Êxodo, como o povo se manifesta de maneira contrária aquilo que Deus ordenou, mas mesmo assim nós vamos encontrar a misericórdia de Deus que acolhe, a misericórdia de Deus que não se fecha. E é importante quando nós escutamos as leituras de hoje, porque elas nos ensinam a construirmos uma ideia correta de Deus. Porque o grande problema, muitas vezes, é querermos dar o nosso pensar a Deus e a nossa postura a Deus. Às vezes isso acontece. Nós queremos que Deus pense como nós, ou haja como nós, tenha posturas como a nossa. E hoje o Senhor vem nos falar que a misericórdia, ela perpassa toda a ação de Deus na relação com o ser humano. E quando Deus se manifesta misericordioso para conosco, Ele também está nos ensinando que nós devemos ser misericordiosos uns com os outros. Nós precisamos aprender a termos posturas de misericórdia, a termos atitude de misericórdia. Quem experimenta a misericórdia de Deus não pode dar ao outro senão também a misericórdia de Deus.
E como nós precisamos reconstruir essa ideia que o mundo muitas vezes vai desfigurando em nós, vai tirando de nós essa capacidade de acolher, porque muito mais fácil para nós seres humanos é condenar. Nós temos talvez 1000 motivos para condenar. Nós encontramos muitas justificativas para apontar o dedo e atirar a pedra. Esse é o caminho mais fácil para nós. É olhar para as atitudes do outro e simplesmente reprovar, e simplesmente se fechar, e não ter a capacidade de acolher, e não ter a capacidade de ter uma postura de acolhimento. Jesus está nos falando hoje, na liturgia da palavra, que nós precisamos olhar para o outro e perceber muito mais do que os erros e pecados. Quando nós olhamos para alguém, nós não olhamos para o erro, nós não podemos olhar para as deficiências, para as limitações que cada um de nós trazemos. Nós precisamos ter um olhar muito mais aguçado, eu preciso ter um olhar muito mais ampliado. Quando eu olho para alguém, eu preciso enxergar uma pessoa, eu preciso entender que ali se encontra um coração que precisa ser amado também, que precisa ser acolhido também. E nós precisamos trazer ao nosso coração essa palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida, na nossa relação com as pessoas. Por isso a liturgia da palavra nos pergunta hoje: de que maneira nós temos olhado para as situações ou para as posturas das pessoas? De que maneira eu tenho me importado? Eu tenho acolhido ou eu tenho rejeitado? Eu tenho amado ou eu tenho reprovado? Eu tenho uma postura de misericórdia ou simplesmente eu ajo de maneira apenas punitiva? As leituras desse domingo nos ajudam a meditar e a reconstruir a nossa consciência acerca de Deus. Deus nos acolhe sempre. Deus nos ama com intensidade, porque não há limites, não se pode medir a dimensão do amor de Deus. A dimensão da sua misericórdia é ilimitada e ela perpassa de geração em geração. Deus não para no erro. Deus não fica no erro. Ele não precisa que eu o ame para me amar. Deus é amor em plenitude. Imaginemos, filhos e filhas, se Deus exigisse para nos amar que nós fôssemos bons, que nós fôssemos perfeitos, que nós não incorrêssemos em nenhum erro. Já como a gente precisa se imaginar dentro dessa perspectiva? Mas não, Deus nos ama em qualquer situação da nossa vida, que nós estejamos no caminho ou não, que nós sejamos perfeitos ou não, o amor de Deus vai sempre ser derramado sobre a nossa vida. E hoje, quando nós escutamos as leituras, tanto do livro do Êxodo, como o Salmo 50, como o testemunho de São Paulo a Timóteo, quando testemunha a grandeza da misericórdia na sua vida. Eu era pecador e eu tinha atitudes incorretas, mas Deus me amou e foi misericordioso para comigo, e a misericórdia de Deus mudou a minha vida, e a misericórdia e o amor de Deus transforma a nossa vida. Quando nós aprendemos que o amor é o caminho para a transformação, tudo muda na nossa vida. Quando eu entendo que a misericórdia e o amor é a única pedagogia capaz de reconstruir os nossos erros, capaz de reconstruir os atropelos da nossa vida, nós vamos perceber que há uma mudança radical na nossa história de vida. Hoje Jesus, para nos fazer entender a importância de agir com misericórdia, ele conta parábolas.
Mas quando Jesus conta as parábolas hoje no Evangelho, na verdade ele está dando uma resposta. Ele está dando uma resposta aos fariseus e aos mestres da lei. Porque eles hoje, logo no início do Evangelho, logo nos primeiros versículos, nós encontramos os fariseus e os mestres da lei criticando Jesus, porque ele se relaciona com os pecadores, porque ele tem comunicação com os publicanos, com as pessoas que religiosamente eram tidas como imperfeitas ou impuras, e eles criticam Jesus. Ele desconfia do ser religioso de Jesus, porque Jesus está conversando, Jesus está partilhando também com os pecadores. Jesus tem relação direta com essas pessoas. E se a gente não tem cuidado, a dimensão religiosa pode provocar isso em nós, que provocava nos fariseus. A dimensão religiosa dos fariseus e mestres da lei da época de Jesus era tão fundamentalista, que os tirava do contato com os outros, a ponto deles se misturarem com os pecadores e se tornarem também impuros. E isso é um equívoco muito grande, porque a misericórdia de Deus é o único caminho que eu encontro para demonstrar a grandeza do amor de Deus para quem se perdeu desse amor, para quem se fechou para esse amor. Eu não me torno impuro quando eu me relaciono com uma outra pessoa, talvez que não pense como eu, ou que não frequente a mesma igreja que eu frequento. Na verdade, quando Jesus conta as parábolas de hoje, é para dar uma resposta àqueles homens que não entenderam ainda quem de fato é Deus. Eles apenas definiam Deus a partir de uma lei que era imposta e uma lei que era aplicada, desconsiderando a história de cada pessoa. E Jesus conta essa parábola, na verdade, é uma forma de corrigi-los. Jesus está corrigindo quem pensa diferente do amor e da misericórdia de Deus. É uma resposta à crítica desses homens, mas ao mesmo tempo é uma forma, é uma maneira de nos ensinar como o cristão deve proceder, como deve ser a nossa postura frente às situações que nós vamos encontrando na vida. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho que foi embora. Do filho que pediu a sua parte na herança e foi e gastou tudo, mas que depois reconheceu e que voltou. E as parábolas de hoje nos ajudam a entender o que é de fato ser um cristão. Eu penso que essas parábolas são muito suficientes para nos fazer entender o que é de fato um cristão. É sempre aquele que acolhe em todas as circunstâncias. E Jesus está nos ensinando um método infalível. Jesus está nos ensinando o método da transformação. Jesus está nos ensinando a pedagogia da libertação. Jesus está nos ensinando o caminho da reconstrução das nossas histórias de vida. É o caminho da misericórdia e do amor. É a pedagogia da misericórdia e do amor. Se nós começarmos a aplicar isso na nossa relação com as pessoas, nós estamos dando possibilidade ao outro de reconstruir a sua vida. Porque nós somos frágeis e nós caímos na vida. Nós nos desequilibramos, nem sempre conseguimos caminhar firmemente. Há momentos em que nós não prestamos atenção na condução da nossa vida e nós acabamos caindo em buracos. Mas nós não podemos nos definir
pelos nossos erros. Nós não somos os nossos erros, nós somos muito mais. Eu sou muito mais do que os meus erros. Os erros são acontecimentos na minha história de vida, mas eu sou muito mais do que os meus atropelos. Eu sou gente, eu sou um ser humano, e eu sou digno também de ser amado. Eu sou digno também de ser perdoado. Eu sou digno também de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Se nós nos fecharmos para o amor, nós nunca vamos possibilitar o outro a mudar, porque às vezes nós queremos que o outro mude, mas nós não queremos dar oportunidade a ele de mudar. Às vezes eu quero exigir que o outro tenha uma vida modificada ou tenha uma postura transformada, mas eu não entendo que é preciso também que eu me disponha a permitir que o outro possa fazer o caminho do filho hoje, do Evangelho, que reconheceu, que voltou, e que humanamente entendeu de que não era digno de ser acolhido. O que me impacta muito nessa parábola é a própria compreensão de quem errou. É a ideia de quem errou. Eu não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou me colocar numa condição de empregado. Não, Deus sempre vai nos acolher como filho. Os nossos erros não nos levam a perder a nossa filiação. Nós continuamos sendo filhos, e Deus continua nos tratando como filhos. Por outro lado, nós encontramos hoje uma consciência completamente desconectada com aquilo que Deus propõe para nós. É a postura do filho mais velho. Quando Jesus apresenta a figura do filho mais velho no evangelho de hoje, na parábola de hoje, aí ele está dando uma resposta aos fariseus e aos mestres da lei. Era aqueles que receberam, que nunca saiu da casa do Pai, que sempre se manteve na fidelidade, mas que não foi capaz de ser sensível à dor de quem foi embora, à dor de quem se deixou levar pelas fantasias da vida. Mas nem por isso está determinado para esse, que ele precisa perecer para o resto da vida, porque fez uma escolha equivocada na vida. Não, nós não precisamos decretar que o outro tenha que viver uma vida desumana por causa de suas escolhas e de seus erros. Mas era assim que os fariseus e os mestres da lei da época de Jesus pensavam. Era mais ou menos isso que a fé judaica pensava. Nós tínhamos que pagar para o resto da nossa vida pelas nossas escolhas, não há mais volta. E o Senhor está dizendo para nós o contrário. À medida em que nós reconhecemos o nosso erro, à medida em que nós desejamos reconstruir, nós vamos sim ser abençoados. Nós vamos receber tudo aquilo que é necessário da parte de Deus para reconstruir a nossa vida. Quando o filho se aproxima do pai, é isso que ele faz. Ele dá vestes novas, ele coloca anel no dedo e sandália nos pés. São elementos que constrói, que desenha a teia da reconstrução da vida. Quando nós queremos mudar de vida, Deus vai dar todas as possibilidades para isso. O evangelho de hoje quer também nos fazer questionar de que maneira nós temos pensado os erros das pessoas que estão à nossa volta. De que maneira nós estamos relacionando com as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Como pai que esperou o tempo do retorno? Ou nós temos tido uma consciência do filho mais velho que não quis entrar? Que não se alegrou
com a volta do irmão? Será também que essa não é a imagem, a autoimagem do ser humano? Será que essa também não é a minha autoimagem em relação ao outro? Eu não me alegro com a transformação do outro, com a mudança de vida do outro, e por isso eu não quero participar da sua alegria, estou fechado. A palavra de Deus hoje, nesse domingo, nos dá muitos elementos para a gente meditar acerca da nossa vida e da forma como nós estamos nos relacionando com as pessoas. Nós não precisamos aceitar, nós não precisamos concordar com os erros dos outros. Eu não preciso concordar com os erros de ninguém. Amar não significa concordar, mas eu preciso amar. Eu preciso ter misericórdia, e eu preciso acreditar, é a última coisa que tem que morrer em nós. É a última coisa que tem que morrer em nós. A falta de credibilidade em relação à mudança de vida do outro. Eu preciso acreditar que há sempre possibilidade de mudança de vida. Agora, essa mudança depende muito de nós. As mudanças, elas dependem muito de nós. Depende muito de como nós costuramos o processo de mudança. O outro nunca vai mudar com as nossas posturas de opressões. Não são os sermões, não são as agressões, não é o autoritarismo que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas são posturas de amor. Aplique isso na sua vida e você vai ver a possibilidade que você está dando ao outro de mudar. Mude o jeito como você trata aqueles que talvez dão trabalho dentro de casa, ou talvez seja a ovelha negra da família, como a gente chama. Mude a postura e você vai ver a transformação de vida acontecendo. O problema é que nós queremos que os outros mudem do nosso jeito, e nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Então hoje, ao escutarmos essa palavra, eu medito se realmente eu tenho uma postura de Jesus, se realmente eu sou capaz de acolher o outro e amá-lo, mesmo diante dos erros dessa pessoa, mesmo diante das escolhas dessa pessoa. É tão claro, mas é tão nítido na palavra isso. O problema é que nós estamos fazendo o contrário. Nós exigimos que o outro seja perfeito para poder eu amar. Eu só quero amar as pessoas perfeitas. E é por isso que o amor não tem acontecido, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos. Nós temos as nossas fragilidades, os nossos desencontros. Nós temos os nossos atropelos. Nós também caímos na vida. Quem nunca caiu? Quem nunca tropeçou no pecado? Quem nunca se acidentou nas suas escolhas equivocadas? Quem? Por isso que a gente precisa remodelar a maneira como a gente vê o outro. Coloque-se sempre no lugar do outro, porque às vezes eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Eu quero ser amado, mas eu não quero amar. Eu quero ser entendido e compreendido, mas eu não sou capaz de compreender. Eu quero ser perdoado por Deus, mas eu não sou capaz de dar o perdão que Deus me deu. Isso muitas vezes se repetem até inconscientemente nas nossas posturas.
Nós queremos exigir sempre do outro, mas nós não nos colocamos na pele do outro. Qualquer ação que eu tenha em relação a alguém, eu preciso me perguntar: e se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado? Às vezes a gente esquece disso. Às vezes eu esqueço de me perguntar: se eu estivesse no lugar do outro que está sendo agredido, como eu gostaria que as pessoas se posicionassem em relação a mim? Então eu nunca devo querer para o outro aquilo que eu não quero para mim mesmo. Isso é uma máxima bíblica, é Provérbios, é palavra de sabedoria, de entendimento para a nossa vida. Síntese da palavra nesse domingo é mudar a nossa compreensão em relação aos erros das pessoas. A gente precisa ajudá-las, a gente precisa acolhê-las. Quem nunca já passou pela experiência do filho da parábola de hoje? Quem não se aventurou nas ilusões da vida como esse jovem da parábola de hoje? Quem não já foi para o mundão e se quebrou? Mas será que a porta se fechou ou ela está aberta? Se eu reconhecer e tomar ciência e desejar voltar, a porta está aberta ou a porta está fechada? O coração de Deus está aberto ou está fechado? É claro que está aberto. Então o seu também precisa estar. É difícil, não é fácil, mas se a gente quer ajudar o outro a mudar de vida, a gente precisa ter um coração de misericórdia. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.